Senhor. Graças a Deus que Deus nos tem ajudado até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nessa noite abrir a Sagrada Escritura, o livro de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós tivemos bastante luta hoje aí, né? Tive vocês que cantaram. A questão é que a internet está falhando, amém? Mas isso serve também para a gente se organizar melhor, porque nós temos como evitar essa situação. Como existem, eu acho que existe aplicativo que você pode baixar a música, né? Você tem como baixar, não tem aqueles aplicativos? Então, para ficar mais seguro, os irmãos fazem isso. Escolhe uma música, você baixa e manda a música já baixada, que a gente não vai depender de internet. Caso falhe, não vai estar funcionando, amém? Porque as coisas dos homens são falíveis mesmo, amém? Mais que a tecnologia vai avançar, mas se é humana, uma hora tem falha, sim ou não? Então a gente tem que se precaver de todo jeito, amém? Então a única forma que tem é isso, como se fosse antes, né? Quando não tinha internet, na igreja a gente não cantava, né? Quer dizer, vocês cantavam, não cantavam. Aí tinha no CD, não era no CD, trazia CD. Hoje ninguém mais nem sabe o que é CD, né? Já está percebendo aí que é CD, nem sabe o que é. Tem que passar assim. A tecnologia mudou rápido, né? Então, baixa lá a sua música, amém? A professora, as irmãs responsáveis pelos vocais também passam mesmo, baixa, já passa a música para o Isaac, que organiza já, só para ele colocar o playback baixadinho, tá bom? Vamos fazer assim para a gente evitar essa surpresa aí? Dá para fazer, sim ou não? Dá para fazer, amém? Para que isso aí não aconteça. E por mais que a gente ligue, reclame, aí eles vão ajeitar, mas uma hora vai falhar. Acontece na sua casa? As operadoras de internet são assim, são? Aqui é o Brasil, né? Como diz o rapaz lá que veio fazer o filme aqui. Amém? Mas Deus tenha misericórdia deste Brasil. João capítulo 3. João capítulo de número 3. Os que puderem, coloquem sobre os pés. Do versículo em diante, amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Vou ler só o último versículo aqui, o 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Pegue na mão do irmão que está ao seu lado com todo respeito. Vamos orar ao Senhor. Amém? As crianças aqui de olhos fechados para a gente orar, vocês vão orar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. As criancinhas, vamos orar. Amém? Eleve seus pensamentos até o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Tua santa presença, Pai, nós nos encontramos esta noite e bendizemos o Teu nome pela grande oportunidade que o Senhor nos concede. Haja vista, meu Pai, que mérito algum temos para que estejamos aqui. Se não fosse a Tua misericórdia, Pai, não haveria esperança para nós. Mas aprove a Ti nos escolher, conforme diz a Tua palavra, antes da fundação do mundo, para sermos conforme a imagem do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para o louvor da glória do Teu nome. Ó meu Deus, e por isso nós te pedimos, nos ajuda
para que sejamos aperfeiçoados e possamos alcançar aquilo que o Senhor espera de nós. Pai Santo, nesta hora, que todas as mentes aqui, todas as nossas mentes estejam cativas ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós temos facilidade, Senhor, para desviar nossa atenção. Então nos ajuda nesta noite, para que nada nos atrapalhe, para que nada nos impeça de ouvir, de entender a Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, é mais doce do que o favo de mel. E o Senhor mesmo disse, ó Deus, a Moisés teu servo, nem só de pão poderá viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nós oramos a Ti, dai-nos a Tua palavra, no nome de Jesus, meu Pai, para louvor da Tua glória, é que oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Aqui nesse momento, evite conversar com alguém, evite ir ao banheiro, evite beber água, procure se evitar o máximo possível. Amém. Olhe bem aqui neste microfone, ouça-me com atenção. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. E para os irmãos que têm participado do culto evangelístico nas quinta-feiras, está mais conhecido ainda porque nosso irmão Laércio frequentemente tem utilizado desta palavra. Amém? E eu até tinha orientado ele para que na sexta-feira ele pregasse sobre este assunto aqui. Mas hoje pela manhã, enquanto eu estava em casa, o Espírito do Senhor falou comigo que queria que trouxesse esta palavra para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Então vamos dar atenção, porque Jesus disse: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito quer falar às igrejas. Amém? Ou seja, dê a atenção o máximo possível para que você possa saber o que Deus quer falar contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto é muito conhecido. Fala-nos de um homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade judaica. Amém? Ele não era uma autoridade política, mas era uma autoridade religiosa, que naquela época representava muito mais do que a autoridade política. Nicodemos era membro de um conselho chamado Conselho dos 70 de Israel, o Sinédrio. Amém? E para fazer parte desse conselho, a pessoa tinha que ser passada por uma votação, tinha que ser passada, a palavra certa é uma sabatina. Ele era colocado dentro da sociedade e ali era visto qual eram as prerrogativas dele, se ele tinha caráter, qualidade suficiente para ocupar aquela função. Amém? E para ser membro do Sinédrio, exigia-se principalmente que o homem conhecesse muito bem as Sagradas Escrituras. Uma das condições para ser membro do Sinédrio é que a pessoa tivesse capacidade suficiente para ensinar a palavra de Deus para o povo. Tinha que ser um doutor da lei. Amém? Um doutor da palavra de Deus na época do Antigo Testamento e dos profetas. Amém? Não havia ainda Novo Testamento. Então ele tinha que ser doutor da palavra de Deus. E ele tinha que ser uma pessoa irrepreensível. Além de conhecer bem a palavra, ele tinha que ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquela pessoa que andava numa conduta reta. Amém? Aquela pessoa que era exemplar para a sociedade. Então Nicodemos, pelo órgão que ele pertencia, pelo conselho que ele participava, a primeira informação que nós já sabemos nesta noite era que Nicodemos não era qualquer pessoa. Amém? Mas era um homem douto, conhecedor da palavra de Deus. E digo para os senhores e senhoras que me ouvem nesta noite, ele conhecia muito mais do que eu conheço, e muito mais do que a maioria dos nossos teólogos que nós temos no Brasil. Ele era alguém exímio nos detalhes da palavra, e ele era uma pessoa de uma conduta reta. Amém? Mas você percebe que este homem
vai encontrar com Jesus e disse assim: mestre, ele quer saber o que precisava para ele entrar no reino dos céus, amém? É isso que ele vai fazer. A Bíblia diz que ele foi se encontrar com Jesus à noite. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus confrontavam os fariseus, os mestres da lei, e eles estavam enciumados, porque Jesus estava atraindo muita gente para ele, e louvado seja Deus, por isso praticamente Jesus era para eles uma ameaça. Porém, Nicodemos, convencido de que Jesus era alguém que vinha da parte do Senhor, foi conversar com ele, amém? Você percebe isso no texto comigo? Nicodemos chega para Jesus e diz assim: mestre, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque os sinais que tu tem feito, não tem como fazer se Deus não fosse com alguém. Porque Jesus fazia milagres e maravilhas e prodígios, amém? Paralíticos levantavam, mortos ressuscitavam, cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir, endemoniados eram libertos, pessoas doentes eram curadas instantaneamente. Então Nicodemos estava convencido. Ele estava o quê? Convencido que Jesus era do Senhor, amém? E aí ele vai até Jesus exatamente para perguntar o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus. Ao que Jesus já responde para ele sem fazer rodeio: Nicodemos, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos comparar Nicodemos conosco aqui, amém? Vamos comparar Nicodemos conosco. Vamos trazer esse texto para a nossa realidade, amém? Nós já entendemos do que se trata um pouquinho, então nós vamos agora trazer para a nossa realidade. Comparando Jesus, Nicodemos conosco, Nicodemos se congregava. Nicodemos, mais do que se congregava, conhecia bem as Escrituras, e mais do que conhecer bem as Escrituras, ele era um ótimo ensinador. Mais do que ser um ótimo ensinador, ele também era alguém de muito boa reputação, pois ele fazia parte do conselho chamado, eu falei para os irmãos? Sinédrio, amém? Então, comparando Nicodemos conosco, certamente que ele era muito melhor do que muitos de nós em sua conduta. Ele estava muito à frente de nós diante do Senhor, diante dos homens. Então, mas este homem estava precisando de algo na vida dele, amém? Ele estava precisando de alguma coisa, e era da coisa mais preciosa que alguém precisa na vida, amém? Porque não nos basta conhecer, estudar a Bíblia, não nos basta estudar a Bíblia, porque a pessoa pode estudar a Bíblia inteira, mas viver sem conhecer a dela. Olha para mim, amém? Olha para mim, olha para cá. Deixa lá que eles vão se entender, em nome de Jesus. Isso, muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pessoa pode estudar muito a Bíblia, pode ler tantos livros que falem sobre Deus, mas ainda assim não ter vida com Deus. Era o que acontecia com Nicodemos e com muitos homens dali. Congregavam, estavam no templo, levantavam as mãos, apresentavam oferta, eram dizimistas, oravam 3 vezes por dia, porque era o costume judaico, sim ou não? 3 vezes por dia oravam, todos os dias da semana, dízimo de tudo eles davam, dava esmola, aquela coisa toda, estavam no templo, frequentavam lugares que nós não frequentaríamos porque nós não somos judeus. Eles entravam em lugares que nós não poderíamos entrar até hoje, porque nós não somos judeus. Mas mesmo assim, Nicodemos não conhecia o Senhor. Nicodemos não tinha vida com Deus. E Jesus deixa bem claro para ele que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Mesmo ele conhecendo a Escritura, mesmo ele sendo pregador da palavra, mesmo ele sendo um homem de boa conduta, não fazia mal para ninguém, era um homem exemplar no meio da sociedade, todo mundo respeitava ele, mas diante de Deus ele não entraria nos céus.
Já parou para pensar o que é isso? Jesus está dizendo para ele assim: meu filho, nessa situação que tu está, tu não pode entrar no reino de Deus. Se fosse você no lugar de Nicodemos, talvez perguntaria: Senhor, mas eu ando direito, eu faço bem para todo mundo, eu estudo a palavra, eu oro 3 vezes por dia, eu sou dizimista, eu não perco o culto, eu sou professor da palavra, Senhor. Mas Jesus está dizendo: se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. E aí Nicodemos vai perguntar: mas como é que eu posso nascer de novo, Senhor? Nicodemos ficou preocupado. Nicodemos agora fica preocupado, porque como ele poderia nascer de novo? E Jesus agora explicando para ele que não estava falando de nascimento carnal. Amém? Não era voltar de novo no ventre da mãe. Jesus vai dizer assim, ó, versículo 5, acompanhe comigo. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Amém? Olha aqui para mim. Jesus mais na frente até diz assim: Nicodemos, tu é mestre nessa região e não entende das coisas de Deus. Não entende. Quantos ensinadores da palavra, irmãos, nos nossos dias não conhecem a Deus? Quantos cantores evangélicos não conhecem a Deus? Quantas pessoas de nome na nossa sociedade que se portam no meio de nós, mas Jesus mostra que não conhecem a Deus. Pastor, quem é que não conhece a Deus? Quem nunca teve vida com Ele. Olha aqui para mim. Não nos basta conhecer a Bíblia, tem que ter vida com Deus. Pastor, como é que eu vou ter vida com Deus? Isso vale para você desde quando você entende as coisas. As crianças aqui estão exemplos dessa situação, porque eles são inocentes aos olhos do Senhor. Mas a partir do momento que você já é entendido, que já sabe o que é correto, se você e eu não tivermos vida com Deus, não poderemos entrar no reino dos céus, irmãos. E como é que alguém vai ter vida com Deus? Eu quero que você pegue sua Bíblia no livro de Gênesis. E nós vamos ter um claro exemplo de alguém que teve vida com Deus. No capítulo de número 4. Capítulo 5. O versículo de número 21, 22, 21 e 22, vamos lá. Gênesis 5, versículo 21 e 22, amém? Já está aqui na tela, aqui na frente. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Vai, próximo. Viveu ao todo 365 anos. Vai. Enoque andou com Deus novamente e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatou. Está aí, irmãos. Foi um homem que nasceu de novo no tempo dele. Andou com Deus. Teve comunhão com Deus. Amém? Essa palavra andar com Deus, ela pode aqui ser substituída por ter comunhão com Deus. E como é que o crente tem comunhão com Deus, pastor? É quando ele faz aquilo que o irmão Joelson leu aqui, 1 João, qual foi o capítulo? 1 João? Não.
onde diz, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Pronto, aqui. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Vai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da iniquidade. Isso, bem aí, é ter vida com Deus. Ter vida com Deus é fazer o que disse Jesus, concernente às mesmas palavras que João utiliza. Jesus disse no Monte das Oliveiras, quem participou dos estudos aqui sabe. No Sermão do Monte ele disse assim: mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha e fala em secreto com Deus. E o teu Pai, que está te ouvindo em secreto, publicamente te recompensará. Não é assim que Jesus falou? Ter vida com Deus, irmãos, é entrar no quarto. Pastor, não pode ser na sala. É independente do ambiente, pode ser no monte, pode ser em qualquer lugar, mas é você ter comunhão com Deus, de ter tempo para Deus, ter tempo para conversar com Deus. Você sabe o que é conversar com Deus, irmão? Conversar com Deus não é conversar com o irmão do lado. Conversar com Deus é você e Deus, em um lugar onde ninguém possa lhe atrapalhar. Jesus disse. Por isso que ele diz: fecha a porta, desliga o celular, desliga a TV, desliga tudo, vai para um lugar onde eu possa te encontrar sozinho e vamos conversar ali. O que Enoque andou com Deus é que basicamente Enoque certamente entrava numa floresta para estar orando ao Senhor, falando com Deus e buscando a sua presença. O que diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13? Jeremias 29, versículo 13, o que dirá? Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, quantas pessoas até lêem a Bíblia, mas lêem a Bíblia para debater. Aí eu vou ler para ver se não é pecado. Aí eu vou ler para isso. Será que é pecado isso aqui? É por isso que eu vou ler a Bíblia. Outros leem a Bíblia só para ensinar. Eu sou pastor, eu tenho que ensinar a palavra, então eu vou estudar para mim poder ensinar. Outros leem a Bíblia apenas para adquirir o próprio conhecimento. E nenhuma dessas ocasiões alguém alcança a vida com Deus. Só se alcança a vida com Deus quando se reconhece que é um pecador, se reconhece que necessita da ajuda de Deus e vai buscar de todo coração. Vai buscar. Olha aqui para mim. Você tem buscado ao Senhor? Não me responda. Você tem estado às sós com Deus, irmão? Ou só tem tempo para trabalhar, para ir à escola, para a faculdade, para passear, para a internet? Nós não podemos estar enganados, irmãos, porque vai entrar no reino dos céus é que tem vida com Deus, é que tem vida com Deus. Se lembre que Jesus disse: que valerá o homem se conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que valerá? Que valerá ter estudado tanto, ter sido um grande pregador conhecido no Brasil todo, ter feito tanta coisa,
e ter feito tudo aquilo apenas com uma obrigação de aparência, porque alguém me mandou, porque é isso que Nicodemos fazia. Nicodemos vivia com um fardo pesado, ele tinha que manter uma reputação, ele tinha que manter a sua conduta para não perder o seu cargo de prestígio. Tanto é que ele vai se encontrar com Jesus de noite, nas escondidas, com medo de perder o seu cargo. Você está entendendo? Quantas pessoas, por medo de perder as coisas do mundo, não têm comunhão com Deus? Estão perdendo a sua alma, mesmo estando na igreja, mesmo se congregando, mesmo levantando as mãos para os céus e louvando, mesmo sendo ensinadores da palavra, mesmo examinando as Escrituras. Você se lembra que Jesus encontrou um grupo de fariseus e disse assim: vocês examinam as Escrituras, procurando nelas vida eterna, mas são elas que falam de mim, você não me conhece. Jesus disse: vocês leem a Escritura procurando vida eterna, mas elas estão falando de mim, vocês não estão me conhecendo. Irmãos, não eram poucos os que se dedicavam, os que se afadigavam, porque estudar a Bíblia é fadiga. Eu passei aqui para os irmãos copiar poucos versículos da Bíblia, não passei nem para fazer estudo. Eu só disse quarta-feira: irmão, quero que vocês copiem Deuteronômio do capítulo 21, do versículo 15 ao 68. E aí, se alguém já começou a fazer, já viu que é cansativo, só para escrever. Imagina um grupo de pessoas que se estudavam a esmiuçar a Escritura, procurando o entendimento delas, procurando uma forma de encontrar o caminho certo. E Jesus olha para eles assim: vocês examinam as Escrituras procurando nela a vida eterna, mas elas falam de mim e vocês não me conhecem. Eram muitos irmãos. Imagine Jesus chegando hoje aqui, olhando para nós e dizendo isso para nós. E por que não encontram Jesus lendo a Bíblia? Porque não procuram encontrar Ele no momento a sós. Não procuram buscar de todo o coração. Uma geração que não tem tempo para Deus. Uma geração que busca satisfazer apenas sua vontade, que busca apenas os seus interesses. É por isso que nós, muitas das vezes, não avançamos. É por isso que muitas das vezes nós perdemos, porque não fazemos como Enoque, que andou com Deus. Você vai perceber que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos, buscando ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho 300 anos. Isso naquela época era normal. Você e eu temos hoje por causa do pecado. O pecado aumentou, a vida diminuiu. Mas ele teve muitos dias com Deus. E a Bíblia diz que Deus tanto se agradou dele que fez o que com ele? Arrebatou. Enoque foi o primeiro homem que não conheceu a morte. E quando a gente fala de arrebatamento, ele diz: não existe isso. Como não existe, rapaz? Se Enoque foi arrebatado, e Elias também foi arrebatado. Elias foi arrebatado ou não foi? Foi. Elias também andava com Deus, e Deus também o arrebatou. Se nós andarmos com Deus, o que acontecerá conosco também? Seremos escolhidos para o Senhor. Jesus disse: se não nascer de novo, não é frequente na igreja. Ah, eu já sou pastor, eu fundei o Ministério Igreja das Missões Mundiais, meu nome está lá na ata do cartório, tem uma história comendo. Irmão, isso aí impressiona só homens. Vocês só impressionam pastor, fundador da igreja. Impressiona só homens, irmão. Nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Qual é a água, pastor? A água é a palavra. A palavra de Deus, ela funciona como água quando nós deixamos ela nos lavar.
quando nós lemos ela, ouvimos ela, estudamos ela e procuramos nos moldar a ela. Aí ela está sendo como água para nós. Quando nós estudamos a palavra, ouvimos a palavra e procuramos, olhando assim, meu Deus, eu tenho que melhorar, então eu vou buscar isso. A palavra está servindo como água. E do Espírito é exatamente na oração. Porque se alguém olha na palavra, se alguém lê a palavra e descobre que é um pecador, porque é isso que eu descubro quando eu leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que eu sou um grande pecador, Deus. E cada vez mais culpado diante do Senhor. E eu fico até atemorizado com isso. Mas é nessa mesma Bíblia que eu encontro que o sangue de Jesus é poderoso para me purificar dos meus pecados. Então eu preciso ir à fonte que é Cristo e mergulhar na oração, sabe? Estar com Deus e dizer, Senhor, eu preciso do teu auxílio. E não sair daquele lugar antes que Deus fale comigo. Jeremias capítulo 3. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3, que diz? Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Quantos crentes não sabem que voz é essa? Quantos crentes não sabem o que é isso? Talvez nunca tiveram isso. Quantos até já tiveram? Mas, como disse a palavra que o irmão Josinho trouxe na sexta-feira, que a semente que cai entre espinhos, a pessoa até recebe com alegria, mas depois dos cuidados dessa vida, sufocam a palavra e ele perde tudo. Quantas pessoas receberam com alegria, desfrutaram de comunhão com Deus durante algum momento da sua vida, mas depois, com as coisas do mundo, foram abandonando, e hoje já não ouve mais a voz do Espírito. Quem já ouviu e nunca mais ouviu, sabe o que eu estou falando. E quem nunca ouviu, precisa ouvir. Nós não podemos nos conformar com a nossa situação, irmãos. Nós não podemos ficar como estavam os fariseus, estudando a palavra, congregando, cantando, sendo dizimista, ofertante, visitando, fazendo isso, fazendo aquilo, prosperando financeiramente, mas não ouvindo a voz do Senhor, porque nenhum deles ouvia a voz de Deus. Ah, pastor, mas quando eu estou lendo, eu estou ouvindo a voz de Deus, nem sempre. E a gente que está ali na Bíblia continua sendo conduzido de forma errada. E são muitos. Só para você ver uma noção dentro da realidade da nossa vida. Quando você olha um pastor, eu não vou dizer um membro, mas eu vou dizer um pastor, apoiando qualquer regime político de esquerda, ele não está mais ouvindo a voz de Deus faz tempo. Isso é só um sinalzinho de que ele já se perdeu, porque já não consegue mais enxergar. O dinheiro foi mais importante para ele, vendeu a sua comunhão. E como diz a Escritura, nós temos aqui na nossa igreja algo maravilhoso. Embora para ela possa ser um pouco de sofrimento, a situação da irmã Graça, que embora não enxergue com os olhos físicos, e isso possa lhe causar algum sofrimento, porém ela consegue enxergar com os olhos espirituais. Coisa terrível é quem tem os olhos abertos e não consegue olhar mais com os olhos do Espírito, porque perderam a comunhão com o Senhor. Então a pior cegueira não é uma cegueira física, porque essa cegueira física é temporária. Se Jesus não curar aqui, mas na eternidade não haverá essa limitação. Agora, pior é aquilo que Jesus disse. Ele até avisou: se os teus olhos estão te fazendo pecar, arranque-os, jogue fora, porque melhor será para ti entrar no céu sem os olhos
do que tendo com o teu corpo todo indo para o inferno. Jesus falou ou não falou, irmãos? Quantos homens estão indo para o inferno? Depois de conhecerem a Bíblia, serem ensinadores dela. Pastor, não é bem assim mesmo? Não é assim que Jesus falou. Não é o que eu penso, não é o que eu falo, o que eu imagino, é o que Jesus falou, é o que está escrito aqui. Nós precisamos ter isso aqui, clamar a Deus. Pastor, Deus falou comigo, Deus disse que é para eu pegar o ônibus. Pois só isso, irmão, que Deus falou contigo. É assim uma coisa assim muito rasa, sabe? Muito rasa. Para com isso, meu irmão. Mergulhe. Se tu ouviu Jesus mandando pegar o ônibus, ele quer te falar coisas grandiosas que tu não sabe. Porque saber pegar o ônibus tu sabe, sim ou não? A irmã disse para mim, não pastor, o ônibus disse para mim que era para mim me congregar. Sério, irmão? O povo está ouvindo tanta coisa assim, ouvindo a voz da sua própria mente, muitas das vezes, e perdendo de ouvir uma voz assim, essa voz aqui, que te conta coisas insondáveis. Você sabe o que é insondável? É uma coisa que nenhum homem, por mais inteligente que seja, possa alcançar. Deus quer te mostrar coisas que os homens não podem ver. Deus quer falar contigo coisas que não estão na Wikipédia, no Google, no Chrome, no Kawaii, seja lá onde for. Deus quer falar contigo coisas maravilhosas. Mas para isso, precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não está apto para entrar no reino dos céus. Não está apto para fazer a obra do Senhor. Nicodemos estava convencido que Jesus era o Filho de Deus. E quantos de nós, muitas das vezes, estamos apenas convencidos? E você percebe que chegando diante de Jesus, mestre, eu estou convencido que o Senhor é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Deus diz assim, não basta, meu filho, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Talvez aqui nós já tenhamos nascido da água. Agora estamos precisando aqui nascer do Espírito. É o que está faltando para esta igreja. Para nós todos. Dá para saber isso pelo culto de oração. Parece uma dificuldade estar no culto de oração. Parece um peso estar no culto de oração. Parece que não tem prazer estar no culto de oração. É a realidade que a gente vê aqui. E não tem outra explicação para isso, senão exatamente a falta de ouvir essa voz aqui. Porque quando você ouvir essa voz uma vez, você nunca mais vai querer deixar de ouvi-la. Quando você sentir o Espírito de Deus subir em você e ouvir a voz do Senhor falando contigo, você nunca mais vai querer perder isso. É necessário nascer de novo. Só nascendo de novo pelo Espírito é que a gente vence a carne. Enquanto a gente não nasce do Espírito, nós continuamos os mesmos, medrosos, incrédulos, incertos. E como Nicodemos, confiando na sua própria justiça. Porque Nicodemos, junto com os outros fariseus, era assim. Eles achavam que estavam bem, porque eles confiavam na sua própria justiça. Eles foram aprovados pela sociedade. Eles passaram no teste todinho. Eles eram homens de uma boa reputação, sim ou não? Porque eles eram membros de quê? Do Sinédrio. Eles tinham uma exigência. E a exigência era essa. Eles conheciam a Escritura. Mas em tudo isso eles nunca tinham encontrado com Deus. Pastor Nicodemos chegou a se converter? Nós não temos essa certeza. Possivelmente sim. Se ele não se converteu porque ele não quis, porque ele foi até Jesus. Então se ele não converteu dali foi porque ele não quis. Jesus falou para ele o que ele precisava fazer. Mas muitos do grupo dele, irmão, e principalmente os principais
os principais da sinagoga foram levados para o inferno. Porque foram eles mesmos que julgaram, condenaram e entregaram Jesus para ser crucificado. E foi eles mesmos que disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E foram eles que receberam a condenação. Eles que eram membros do Sinédrio, a maioria deles. Você entende o quanto isso é perigoso? Você entende o quanto a gente precisa melhorar? Você entende o quanto a gente precisa buscar o Senhor? Esses homens passavam junto com Nicodemos, e eles passavam, se reuniam em grupo para estudar a palavra de Deus, irmãos, para ensinar. Eles procuravam vigiar sua conduta para ser irrepreensíveis pela sociedade, porque se achassem neles alguma falta, eles podiam ser levados a julgamento e ser expulsos do Sinédrio. Então eles mantinham uma conduta, mantinham uma aparência. Aos olhos dos homens eles estavam aprovadíssimos, aos olhos de Deus reprovados. E o que adianta estar aprovado pelos homens e reprovado por Deus? O que adianta entrar no palácio do governador, do presidente, no quartel, ser recebido pelo comandante-geral das Forças Armadas e não ter acesso a entrar na presença de Deus? O que adianta? Porque tem gente que conta isso com tanta vantagem, né? Eu entro no palácio do governador, o governador senta comigo, a gente toma café junto. Serve para quê? Conquista coisas da terra, pode conquistar coisas da terra, né? Sim ou não? Tu tem uma amizade, aí resolve muita coisa, não? Tem uma amizade com o diretor do hospital, aí tu tem um exame para fazer, 30 mil reais. Eu digo: não, meu filho, vem para cá, traz aqui a requisição, não é não? Mas só serve para essas coisas daqui. Só para essas coisas daqui, essas amizades. E sabe o que Paulo diz? Se nós esperarmos em Deus somente para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis da terra. Quanto crente está esperando apenas as coisas deste mundo, as realizações deste mundo, buscando apenas isso, e não tem um mínimo de comunhão com Deus? Quantos pastores, pregadores, eu digo com conhecimento de causa, porque eu já disse para os irmãos aqui que um dia eu fui repreendido pelo Senhor, como um dia de muitas vezes, como eu havia sido ensinado, eu estava estudando a palavra de Deus para ensinar os irmãos, e o Espírito de Deus falou comigo: você está errado, você precisa estudar para praticar, depois você ensina. Quanto tempo? Porque eu fui ensinado assim: olha, irmão, para pregar tem que te preparar, tu tem que estudar, tu tem que marcar. E eu fazia isso, isso quase se tornou uma profissão, para não ter, agora tem que pregar, porque se eu pregar bem, era assim, se eu pregar bem, vou ser convidado, vou estar no meio de um monte de pastor. Porque sabia que isso se torna uma vaidade em nós? Eu estou falando porque eu já passei por isso. Na minha juventude, Deus me deu graça, me concedeu uns talentozinhos. Aí esses talentos eu estava dizendo que estava usando para Deus, mas na verdade eu já estava usando era para mim mesmo, porque eu já queria pregar, e eu sempre pregava, tinha muitos pastores, eu queria ser convidado por eles a me pregar na igreja. Era uma emoção, era algo, mas a minha motivação estava errada. A minha motivação estava errada, eu descobri isso. Hoje eu já, não é que eu rejeite toda oportunidade, mas às vezes algum pastor liga para mim assim: irmão, você pode pregar aqui? Não, tem fulano de tal, eu vou mandar ele pregar ali. Sabe, eu já quero estar aqui mesmo só com vocês. Aí eu pensei: eu fiquei, foi velho mesmo. Mas alguma coisa mudou, sabe, irmãos? Alguma coisa mudou, a gente vai aprendendo, graças a Deus. E graças a Deus que a gente pôde aprender com Deus e continuar aprendendo, porque o profeta ele disse: sigamos e prossigamos conhecendo a Deus. É um caminho contínuo. Igreja do Senhor, venha nascer do Espírito. Venha nascer do Espírito. Como, pastor? Mergulhe na oração.
Desculpa o prazer de orar. Quando teus filhos te verem orando, falando com Deus em outro idioma, chorando de alegria, eles vão querer também. Eles vão querer também. Os teus vizinhos vão querer também. Quando sair na rua com teu rosto brilhando, como Moisés quando desceu do monte, que o pessoal queria apedrejá-lo, mas não pôde, porque via a face dele como de um anjo. As pessoas vão querer também. Isso tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. Tudo é possível. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Foi Ele que disse: batam e a porta será aberta. Foi Ele que disse: peçam e vocês receberão. Foi Ele que disse: busquem e vocês encontrarão. E Ele não estava falando de coisas materiais, porque dessas coisas materiais Ele disse assim: não se preocupe com isso, o Pai cuida de vocês. Busquem o reino dos céus. Busquem o reino dos céus. O Senhor nos quer buscando o reino, irmãos. O Senhor nos quer em outra dimensão. Nós precisamos sair do natural e viver o sobrenatural. Você e eu não temos nem noção. Na verdade eu até tenho, porque eu confesso para os irmãos que já tive algumas experiências. Mas você não tem noção do que Deus tem para ti. Eu não estou falando com todo mundo, porque eu sei que tem pessoas que já estão ouvindo a voz do Espírito. Mas eu quero dizer àqueles que ainda não estão, ou que por algum momento deixaram de ouvir: Deus tem algo maravilhoso para vocês. E não está em uma igreja que está o céu descendo, o anjo rodando, levantando cadeira, jogando cadeira nos outros. Não é isso não. É lá no teu lugar sozinho, com Deus, nas tuas lágrimas, no teu confessar dos teus pecados, no teu pedido de ajuda. Deus, me ajuda a vencer a mim mesmo. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Porque às vezes a gente pensa que precisa vencer o vizinho, não é assim? Às vezes a gente pensa que precisa vencer aquele parente nosso que atribula, não é assim? Às vezes a gente está precisando vencer só nós mesmos. E Deus está permitindo o vizinho, o parente nos atribular para ver se a gente vai orar. A gente não está entendendo. Hoje eu ouvi a voz de Deus por uma pessoa que não é evangélica. Lá no comércio, ela entrou e começou a falar comigo. Ela disse assim: irmão, eu não sou crente, mas às vezes a gente fica perguntando para Deus: Deus, eu faço tudo certo, eu ajudo todo mundo, eu procuro fazer, e por que isso está acontecendo comigo? E ela disse assim: a gente não é errado, a gente não tem que perguntar essas coisas para Deus. Deus quer que a gente ore. Você mesmo. Está entendendo, Jesus? Porque a gente passa coisa que a gente conquista. Ontem eu fiquei triste, irmão, demais. Encontrei o irmão Davis. O irmão Davis disse: pastor, recebemos outro diagnóstico do meu filho, e agora vem ter que amputar o braço também. A situação está agravando. O câncer está tomando conta dele todo. Agora tem 17 anos. A morfina já não está mais fazendo efeito. E essas coisas nos trazem uma angústia tão grande. E nos fazem nos lembrar que tem uma coisa que a gente precisa pedir. O que, pastor? Que Ele venha. Que Ele venha logo. Que Ele se apresse a nos buscar, irmãos. Porque eu digo aos senhores e às senhoras, por mais que nós tenhamos alguns dias e alguns momentos de alegria aqui nessa terra, por causa do pecado e do diabo que está aqui com fúria, não é bom essa terra não. Bom é estar com Cristo. A única coisa boa aqui para nós ainda é poder servir a Deus, ajudar nossos irmãos, ter esses momentos aqui. Mas no demais é melhor estar com o Senhor, irmãos. Porque aqui nessa terra é de dores, é de perigos, é de... Você está vendo a situação que está. Você tem visto a notícia. Quem viu o vídeo que eu botei das crianças lá no... Que é uma situação terrível, irmãos. Que coisa horrível. Quanta maldade. A gente fica olhando para essas crianças aqui, para os nossos filhos.
E saber que tem gente fazendo coisas horríveis, que não temem a Deus e estão aí, apoiados por homens grandes que têm dinheiro e vão continuar fazendo. E você sabe qual é a realidade? Muitas das vezes nossos filhos não estão livres de passar por uma situação dessa. Nós temos que orar, clamar a Deus, pedir a misericórdia. E uma coisa a gente tem que pedir sobretudo: que Jesus venha nos buscar. Que Jesus volte logo. Nosso desejo tem que ser estar nos céus, com o Senhor. Foi por isso que a última expressão do Espírito de Deus no Apocalipse é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o contexto deste mundo quer te levar para outro lado, quer te levar apenas para a prosperidade aqui, a cobiça das coisas deste mundo. E João falou: tudo que tem nesse mundo vai passar, só vai ficar, só vai permanecer aquele que faz a vontade do Senhor. Então vamos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? É que nós venhamos nascer de novo, é que nós venhamos mergulhar na imensidão das águas do Espírito, nas profundezas das águas do Espírito. Porque eu digo a você, as coisas de Deus, quanto mais você busca, mais você encontra. Não há um fim, não há um limite para que você esteja com Deus. Veja Enoque, a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus, e Deus ficou tão gostando daquela situação que levou ele para junto de si. Porque o melhor de Deus para nós não está nessa vida. O melhor de Deus para nós está escondido com Cristo. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. As horas se passaram, meus irmãos. Amém? Guarda a palavra do Senhor no seu coração. Irmão, escreva lá os capítulos que você escreveu. Estou escrevendo também. Amém? Com vocês. Amém? Então escreva. E eu digo, leia antes de escrever, porque fica mais fácil na hora de você escrever. Não importa se a letra é feia, se é bonita, não nada. Escreva. Amém? Vai ser muito importante. Deuteronômio 28, do 15 ao 68. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos guardar a palavra do Senhor e colocar em prática. É importante ler a Bíblia? É importante ser dizimista? É importante ofertar? É importante congregar? É bom cantar? É bom pregar? Mas melhor ainda é ouvir a voz do Senhor lá naquele local secreto. Deus quer falar contigo, e não é através de um homem. Você está me ouvindo? Porque tem gente que diz por essas coisas: tem um profeta ali, hoje eu vou para lá, que Deus vai falar comigo. Para com isso. Deus quer falar contigo. Deus quer ter comunhão contigo. Deus não deixou o profeta de intermediário entre Deus e ele, não. Intermediário entre Deus e nós é Jesus. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e nós. Então você pode sim se aproximar de Deus. Não caia nesse engano de ficar dependendo de profeta, porque sabia que isso também é um engano. O profeta, não. É você mesmo que Deus quer falar. Sabe por que às vezes Deus precisa falar para o profeta? Porque ele já tentou falar de todo jeito e a gente está dando ouvido. Foi por isso que ele levantou os profetas. A gente tinha avisado de todo jeito, mas o pessoal não dava atenção. Aí tentou, da última forma, levantar o profeta. E depois de não ouvir o profeta, o que restou? Só a morte. Então não deixe Deus, não chegue a um extremo desse com Deus. Amém? Busque você mesmo, Senhor, porque Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer andar contigo. Deus quer andar com você. Deus quer andar conosco. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, o profeta disse: porque o mesmo Senhor nos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, um varão, e o seu nome será Emanuel, Deus no meio de nós. Louvado seja o nome de Deus dentro de você. Aleluia. A Escritura diz que o teu corpo é a habitação do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus, aleluia, foi colocado em você quando você entregou sua vida a Jesus. Então agora, meu amado, busca essa comunhão, busca se alimentar desta comunhão, porque o Espírito que está dentro de você, aleluia, é o Espírito do Senhor, e vai falar contigo, e tua vida vai mudar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
Louvamos o teu nome pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Agora nós vamos para casa, meu Pai. Não deixa nós esquecer desta palavra. Não deixa, Senhor, que nós venhamos abandonar isto que nós ouvimos aqui e não colocar em prática o que o Senhor está falando conosco, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo nos leve às fontes das águas correntes, meu Pai, das águas transbordantes, Senhor. Que esta igreja seja imersa, ó meu Deus, na comunhão do Santo Espírito. Que o rosto do crente volte a brilhar, que haja dons espirituais no meio desta igreja. Que o Senhor seja conosco, meu Pai, e possa nos conduzir, andar conosco para onde quer que nós formos, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos guarda no teu amor, leva todos em paz aos seus lares, abençoa poderosamente cada irmão aqui nesta noite. Pai, olhe pelo irmão Edinaldo, Senhor. O Senhor lhe concedeu mais uma chance, Pai, mas nós queremos te pedir que ele tenha os rins restaurados, ó Pai, que ele não precise ficar dependendo da hemodiálise, Senhor. Ó Deus, que o Senhor ponha a mão sobre ele e o restaure completamente, meu Pai, para o louvor da tua glória, Senhor. Que ele possa voltar para o meio de nós e testemunhar da tua misericórdia, e testemunhar no meio da sociedade, meu Senhor. Deus grande, louvamos o teu nome, porque grandioso é o Senhor e poderoso para fazer muito além do que pedimos ou do que imaginamos. Nos guarda no teu amor, nos conceda a tua paz, abençoe todos em nome de Jesus, amém. A agenda da igreja permanece a mesma, amém? Alguma vez? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos, hoje e sempre, amém.